Primeiro ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será a continuação da última aula, que é o capítulo 6, o papel substantivo. Lembrando que na última aula nós aprendemos o que é substantivo e suas classificações. Nesta aula de hoje nós vamos finalizar esse capítulo e ver a questão da flexão dos substantivos, ok? Então bora lá. É interessante vocês terem em mente o que é o substantivo, só uma pinceladinha bem rápida. É tudo aquilo que nomeia seres. Então, substantivo é tudo aquilo que vai nomear seres da mesma espécie ou de uma determinada sequência, tá bom, gente? Nunca esqueçam disso. Ele vai nomear seres tanto vivos ou não reais, concretos ou não, lugares, qualidades e demais coisas. Então ele vai nomear seres. Eu tenho a classificação deles, que é o quê? Questão do concreto, abstrato, comuns e próprios, e os simples, compostos, primitivos e derivados. Então tenho essas 8 classificações. E dentro dos substantivos comuns entra os substantivos coletivos, tá bom? Isso eu já expliquei na última aula, depois vocês revejam a última aula, caso tenha alguma dúvida, ou me chame no WhatsApp, no Instagram ou pelo e-mail, caso tenha alguma dúvida. Então bora lá. Na página 30 do livro de vocês, nós vamos começar o estudo morfológico dos substantivos. O que é isso? O substantivo ele pode sofrer flexão em gênero e número. Galera, é muito importante isso aqui. O substantivo ele pode sofrer flexão em gênero e número. Vou até colocar separadinho aqui em número. É interessante nessa questão de gênero. Eu tenho feminino, masculino e uniformes. Feminino e masculino nós chamamos de biformes. E o uniforme seria aquelas palavras tanto femininas e tanto masculinas, que tem referenciação aos dois gêneros, tá bom? E o número quer ser realmente essa marca de plural ou singular. Então bora lá. Flexão de gênero. Quando o gênero dos substantivos pode ser uniformes e biformes, foi o que eu já falei pra vocês. Então, eu posso ter tantos uniformes e tantos biformes. Convém antes, aqui eu já expliquei basicamente que ele fala 2 gêneros ou uma forma para cada gênero. Convém antes diferenciá-los gêneros gramaticais de gêneros biológicos, sexo. Quando eu falo de gêneros gramaticais, eu falo de que são palavras femininas e palavras masculinas. E os gêneros biológicos eu realmente vou direcionar para mulher e homem. Então tem essa diferenciação sim na gramática. Exemplo, escola, a palavra escola, ela é uma palavra uniforme, porque eu falo vamos à escola, eu não falo vamos ao escolo, para ser uma palavra masculina. Então, escola por si só, por finalizar com a letra A e ter um artigo anterior com a letra A, ela já se torna uma palavra feminina. Só que ela se encaixa no campo uniformes. Por quê? Porque ela não tem diferenciação de sexo, entendeu? Ela não tem diferenciação, na verdade, sexo não, ela não tem uma diferenciação de gênero. Então, ela é uma palavra feminina, que se encontra feminino, que vai destinar tanto para mulheres e tanto para homens. E além de ser uma instituição física, e por ela ser uma instituição física, eu não posso taxar ela, a composição gramatical dela, como essa diferenciação entre feminino e masculino. Então, escola é uma palavra que tem, mesmo terminando com a letra A, mesmo sendo uma palavra feminina, ela vai entrar no campo uniforme. Bora lá. Os seres do sexo masculino são chamados de substantivos masculinos e os do sexo feminino são chamados de substantivos femininos. Entretanto, é substantivo que não traz em si a noção de sexo, não traz essa noção de feminino e masculino.
Nesse caso, o gênero é marcado sobretudo pela presença de termos satélites ao substantivo, com o qual concordam tais como o artigo. Igual a verdade, você não vai falar o verdade. O vírus, não tem a vírus. A vida, não tem o vida. O portão, não tem a portão. A palestra, não tem o palestra. E o livro, não tem a livro. Então, o que? São palavras, são substantivos uniformes, mas o que diferencia essa questão é o que? É o artigo que vai anteriormente ser feminino ou masculino. Para trazer ainda mais sentido a esses substantivos, tá? Ninguém afirma que a verdade tem sexo feminino. Isso seria absurdo. Entretanto, esse substantivo tem gênero feminino. Por que tem gênero feminino? Por causa do artigo feminino a que vai à frente da palavra verdade. Observe, a verdade era dura. Aqui eu tenho um substantivo feminino, porque eu tenho dura e duro. Demais, e não quis aceitá-la. Então a frase inteira tá ligando que a verdade, que é uma palavra feminina, tem indícios de outras palavras, de outros termos também voltados pro feminino. Mas a verdade, por mais que ela termine com E, gente, isso que eu quero que vocês entendam. O E sempre vai ser voltado normalmente pro feminino. Na grande maioria das vezes, ou não. Vai depender muito da palavra, tá, gente? Então, vamos manter só o A e o O. Quando eu falo a verdade, eu vou sempre usar o quê? O artigo para definir. Porque, como eu disse, essa palavra aqui é uma palavra é uma palavra uniforme. Então, a verdade não tem diferenciação de sexo. Mas o artigo que vai à frente, sim. Então, por esse artigo ser a no feminino, toda frase eu tenho que colocar lá no feminino. Para assim trazer um sentido e um complemento melhor. Porque se eu colocar a verdade era duro demais e eu não quis aceitá-lo, então você não tem que falar essa questão. Tipo, colocar o verdade. Não, você tem que acompanhar toda a frase. Então, a verdade era dura, mesmo direcionando isso para um homem, eu tenho que manter a frase no feminino, ok? E os substantivos biformes são aqueles que apresentam uma forma para cada gênero. O feminino, nesse caso, é formado ora pelo desinência, ora pelo sufixo, ora pela mudança do radical ou heterônimos. Menino para menina, cantor para cantora. O que vocês têm que entender? No substantivo biformes, aqui, eu coloquei errado aqui, gente. Até o final dessa aula, eu vou aprender a mexer nessa bolinha aqui amarela. Os substantivos biformes, elas vão ter o quê? Alteração no seu radical. Ela não vai ter alteração no seu radical, ela vai ter alteração na sua desinência ou no sufixo, tá bom? E pode ter essa mudancinha no radical, mas na questão da sufixação, não na base da palavra, tá? É isso que eu quero que vocês percebam bastante nessa questão. Nos uniformes, verdade é verdade. O que altera o que é só no artigo. Então, palavras uniformes, feminino, são destinadas para o mesmo público, tanto feminino ou masculino, eu mexo somente no artigo. Nas palavras biformes, eu posso mexer no radical, se eu tenho menino, eu vou ter menina, eu mexo na sufixação dele. E posso também ter o acréscimo do artigo definido a ou o na frente, ou menino ou a menina, mas o que eu quero que vocês vejam aqui? A palavra menino, ela tá bem marcada aqui, ó. Então, eu tive alteração só no A. Aqui só no A. Cantor, eu vou ter cantora. Eu acrescento ou tiro para ser masculino ou feminino. Mas sempre trazendo a alteração. Nos uniformes, não. Isso só acontece nos uniformes. Continuando, igual papa, eu vou ter papisa. Imperador, eu vou ter imperatriz. Boi. Aqui eu tenho uma
modificação completa do radical. Se eu tenho boi para masculino, eu vou ter o quê? Vaca para feminino. Se eu tenho homem, eu vou ter o quê? Mulher. Isso aqui eu chamo aqui, ó, os substantivos femininos e masculinos apresentando radicais diferentes. Posso apresentar o que? Radicais diferentes, não havendo flexão, mas sim a heteronímia. O que seria essa heteronímia? Mudança de palavras, as mudanças de ser. Se eu tenho homem, eu tenho mulher. Seria tipo o oposto de cada um, tá bom? São substantivos uniformes. São aqueles que apresentam uma única forma para os dois sexos. Então, apresenta uma única forma para o quê? Os dois sexos. São tradicionalmente divididos em comuns de dois gêneros, epicentros e sobrecomuns. E os substantivos comuns de dois gêneros, que são os biformes, são aqueles que apresentam uma única forma para os dois sexos, cujo gênero é distinguido pela presença de um determinante como o artigo, o estudante ou a estudante, o chefe, o atleta ou a atleta, o jornalista. Então, eu tenho os gêneros uniformes, que são uma única forma para os dois sexos, tradicionalmente dividido em comum de dois gêneros, que são os que eu falei para vocês, e eles também são considerados gêneros comuns de dois gêneros. Como assim? O que aqui, todas as palavras aqui, eu tenho palavras uniformes, são substantivos fixos. O que vai diferenciar eles? O artigo que vai na frente diferencia esses termos, tá bom? Então, isso eu chamo de substantivos comuns de dois gêneros dentro dos uniformes, tá bom? Então, o que vai diferenciar são esses artigos que vão na frente. Agora, o epicenos. O que seriam os epicenos? São substantivos de um só gênero que se refere-se a ambos os sexos. Nesse caso, o exemplo pode ser diferenciado pela presença da palavra macho ou fêmea. O jacaré, macho. O jacaré, fêmea. Então, epicenos, eu vou ter que colocar a palavra macho ou fêmea para diferenciar essa questão de sexo. E os substantivos sobrecomuns, ainda dentro dos substantivos uniformes, são os que têm o gênero e se referem a ambos os sexos. Nesse caso, o sexo só é definido no contexto. Como assim? Eu teria que ler o contexto do texto, da frase, para ver como que eu vou me referir. A criança, gênero feminino. A testemunha, gênero feminino. O membro, gênero masculino. E o cônjuge, gênero masculino. Há casos em que a mudança de gênero de um substantivo acarreta mudança no seu significado. A cabeça lhe doía, parte do corpo. Ou cabeça do grupo foi preso. Então, líder e tal. Então, tem essa questão de diferenciação, cabeça para cabeça. A questão da mudança do artigo. Quando eu falo a cabeça doía, então a cabeça do corpo. Quando eu falo o cabeça, eu falo a questão do grupo. Um exemplo de o cabeça é quando eu chamo vocês. Quando eu esqueço o nome de vocês, eu falo cabeça. Quando algum de vocês começa a conversar na sala de aula, alguma coisa assim, eu falo cabeça. Essa questão de realmente fazer uma referenciação à pessoa. Quando eu falo o cabeça, que eu uso esse substantivo, porque o líder, ou a pessoa que está conversando, ou a pessoa que eu quero referir a alguma pergunta, que normalmente o professor tem muitos alunos e acaba esquecendo nomes, você fala o cabeça, por exemplo. Tem colegas que falam indivíduo, tem colegas que falam alunos, ou aluno, por exemplo, né? E tem essas particularizações. Então, quando eu falo o cabeça, eu tô querendo fazer o quê? Me referir ao quê? A essa pessoa, esse aluno, esse líder daquele grupinho, alguma coisa assim. Mas quando eu falo a cabeça, eu tô falando o quê? Da parte do corpo, ok? Aqui ele fala capital está em chamas, é a cidade principal, e o capital não foi suficiente. Questão de dinheiro, ok? São masculinos o champanhe, não tem a champanhe, o lança-perfume, o soprano, o paraná. Então, isso aqui são todas expressões masculinas.
Femininas, a sentinela, aluvião, a crisma, a xerox e assim por diante. Com isso, eu tenho as flexões de gênero. Então, eu tenho aqui as biformes, que eu expliquei pra você, tanto feminino e masculino. E eu tenho as uniformes, que dividem em comum de dois gêneros, epicenos e sobrecomuns. Lembrando novamente que os sobrecomuns são aqueles que só têm um gênero e se referem a ambos os sexos. Que nem a criança, por mais que eu tenha um artigo aqui a, ela se refere a ambos os sexos. Bora lá, em questão de gênero. O que vocês precisam saber de questão de gênero? Essa questão de singular e plural. Se eu me refiro a uma pessoa ou a várias pessoas. A flexão de número serve para nos indicar se o substantivo é contado como singular ou plural. Se eu tenho menino ou meninos. Quando eu falo alunos ou aluno. Quando eu falo aluno, eu estou me retratando a uma pessoa em específico, a um aluno em específico. Quando eu falo alunos, são vários ao mesmo tempo. Geralmente faz plural com acréscimo de desinente de número, mas há casos de variações. Por exemplo, funil, eu coloco funis, cão, cães, carão, carões, pires, pires permanece, fóssil, fósseis, mão, mãos, flor, flores e xerox é uma palavra variável permanece. Também são notáveis substantivos que seu próprio sentido não são empregados no singular. Empregam-se no plural o seguinte substantivo: as férias, recesso, as costas, costas, as costas, para mim. Então, quando você fala costas minhas costas, ou coça minha costa, exemplo, você não está falando coça minha costa, não, você fala costas minhas costas. É uma palavra que já está no plural. Então, normalmente, você já utiliza ela, mas não quer dizer que ela, você está falando de várias costas, você está falando da sua, você só tem uma. E mesmo assim, você usa uma palavra no plural. Então, é essa questão que ele está querendo fazer aqui. Para de fazer cócegas em mim. Ou os cofins da terra, normalmente usado muito em igreja. Os afazeres domésticos. Você fez seu afazer doméstico? Tem o afazer no singular, mas normalmente nós utilizamos mais afazeres. Pega meu óculo, pra mim, você não vai falar óculo. Pega meu óculos. Então são palavras que já se encontram no plural, mesmo estando mesmo tendo referenciação no singular, tá bom? Gramática costuma classificar também a pluralidade tantum. As palavras seguintes: as calças, cuecas, as calcinhas. Entretanto, cabe ressaltar que se trata de uma imposição sem sentido. Note que a comunicação será totalmente afetada se dissermos comprei umas calcinhas. Comprei uma calcinha. Hoje, supondo. Há casos de inflexão de número, altera o significado substantivo. Compara os exemplos. Não se brinca com fogo. Não se brinca com fogos. Então, aqui ele fala o quê? A questão de fogo, sobre a questão do fogo mesmo, quando você risca o fósforo, esse fogo. E a questão não se brinca com fogos, ele faz essa questão de fogos de artifício. Fogos, então tem essa diferenciação também. Aqui ele vai falar bem dessa questão de bem e mal, remete ao bom e bem a propriedades e tal. Aqui, mais embaixo fala substantivos com mais de um radical pode modificar apenas o último elemento, apenas o primeiro ou ambos. Há também o caso em que nenhum dos elementos da construção se polariza, que nem guarda-chuva, eu só vou colocar no plural guarda-chuva. Você não vai colocar guardas-chuvas, tá errado. É guarda-chuva, nesse caso só a segunda palavra. Pé de moleque. Pés de moleque. Você não vai falar pés de moleques. Não, somente o pés
que vira o plural. E aqui tem diferente, boa-vinda, boa vida, você vai colocar boas vidas. Aqui os dois pluraliza. De regra, flexiona-se apenas o último pelo próprio sentido da composição. Água ardente, água ardentes. Vice-presidente, vice-presidentes. Bem de vice, bem de vi. Tic-tac, tic-tacs. Isso aqui, guarda-roupas, guarda-roupa. Ave Maria, aves Marias. E alto-falante, alto-falantes. Galera, aqui ele fala a questão da regra de pluralizar palavras compostas. Aqui ele fala que a regra flexiona pelo próprio sentido da composição. Como assim? Quando eu falo água ardente, por ser uma palavra de aglutinação que nós já vimos, então água ardentes. O que vocês têm que prestar mais atenção são em palavras que realmente compostas, mas que a separação, nomes compostos, separação, igual vice-presidente. Você não vai falar vices-presidentes, só presidentes. Se você quiser referir somente aos vices e sem colocar a palavra presidente, você pode colocar vices só. Me refiro ao presidente e aos seus vices. Ou seja, você pode usar isso, mas junto com uma palavra composta vice-presidente, não. É vice-presidentes. Aqui, pluralizam ambos os elementos de acordo com o substantivo, mais substantivo, mais substantivo e substantivo, mais adjetivo e adjetivo e substantivo. Então, pluraliza-se ambos os elementos da composição. Se eu tiver um substantivo mais um substantivo, ou um substantivo mais um adjetivo, ou um adjetivo mais um substantivo. Tenente-coronel, tenentes, coronéis. Substantivo com substantivo. Navio-fantasma, navio, substantivo, mais meu adjetivo que é fantasma. Sexta-feira, eu tenho sexta, que é meu adjetivo, feiras, que é o meu substantivo. Pluraliza apenas o primeiro quando o segundo com ou sem auxílio de preposição. Mula sem cabeça. Mulas sem cabeça. Galera, olha aqui. Pluraliza apenas o primeiro quando o segundo com auxílio ou sem auxílio de preposição limita o significado do primeiro. Preposição. O que é preposição? Termos que ligam uma palavra a outra, ou frases ou orações, tá bom? Então, mula sem minha preposição. Então, somente o substantivo aqui leva o S. Sem cabeça é o meu adjetivo, não leva o meu plural, tá bom? Perdão, gente. Copo de leite. Flor. Copos. Aqui minha preposição aqui de leite. Banana, prata. Bananas, prata. Aqui ele entra sem um auxílio de preposição, mas se ele o quê? Se eu não colocar o prata, ele vai limitar o meu sentido de banana. Pode ser qualquer banana. Então, prata que ele limita. É o quê? Um tipo de banana, uma espécie de banana, um substantivo comum. Então, banana, prata. Salário, família. Salários, família. Aqui é a mesma coisa que acontece anteriormente. Não se pluraliza nenhum elemento quando há ideia de oração. O leva e traz. Os leva e traz. Então, leva e traz não traz plural, só o artigo. O vai e volta. Os vai e volta. O ganha-pão, os ganha-pão. O Deus nos aguda, os Deus nos aguda. São notáveis os seguintes casos. O Padre Nosso, os Padres Nossos. Os padres nossos. Então, nesse caso aqui, eu tenho um acréscimo de plural, porque eu tenho uma palavra em primeira pessoa e primeira pessoa do plural, e às vezes também na terceira pessoa do plural, tá bom? E eu tenho as flexões. Nas flexões, eu também tenho os graus substantivos. Nos graus substantivos, eu vou ver essa questão da intensidade dele.
O grau como categoria gramatical é proposto do adjetivo. Nessa ideia de gradação. É inteligente. É muito inteligente. Então, aqui é o meu muito inteligente. É inteligentíssimo. A categoria do grau não existe propriamente no substantivo, mas é tradicionalmente estudado em nomenclatura gramatical brasileira, que é NGB. Vale entender, gente, que eu tenho o grau aumentativo e o diminutivo. No aumentativo eu tenho o analítico e o sintético. O analítico aumentativo, analítico é casa grande. Eu não preciso falar casarão, que é no sintético. Eu vou dar o quê? Eu vou falar o meu substantivo normal e vou trazer ênfase a ele. Casa grande ou casa pequena no diminutivo aqui no analítico, ou casa pequena. Então, eu vou ter sempre essa questão do grande ou essa questão do pequena no diminutivo ou no aumentativo analítico. No sintético, eu vou fazer alteração na sua sufixação. Então, se eu tenho casarão no aumentativo, eu vou ter o que no sintético? Casinha, que é a terminação, ou casebre. Então, aumentativo, analítico, casa grande. Eu vou usar o termo grande, enorme ou imenso, supondo, etc. Não sei outros termos que podem entrar também, para me referir a casa. Da mesma forma, pequeno, que eu vou usar o termo diminutivo, que eu vou usar o termo pequeno, minúsculo, miúda, e assim por diante. E no sintético eu faço alteração só no sufixo, né? Na sufixação dele, que é o que? Casarão, ou caçarona, ou casão, ou casinha, que é no diminutivo, ou casebre, e assim por diante. Bora lá. Comumente associadas às ideias do aumentativo e do diminutivo estão os valores afetivo e pejorativos. Ele tem um narigão, valor depreciativo. Quando eu falo narigão, valor depreciativo, é como se fosse uma ofensa. Você tem um narigão. Mora num casebre, valor depreciativo também, o que mora numa casa pequena. Viu um filmeco. Filmeco o quê? Um filminho, ou um filme ruim. Vi um filmaço, valor apreciativo. Por quê? Porque eu vi um filme muito bom. Então, tem essa questão no grau diminutivo e aumentativo. Tanto para o diminutivo ser algo ruim, ou o aumentativo ser algo bom, ou ao contrário, tá bom? O plural dos diminutivos, eles normalmente serão sempre por zinho, na grande maioria. Se eu tenho papel, vou ter papelzinho, ou pãozinho, ou florzinha. Então, sempre vai ter essa questão, tá bom? E com isso terminamos o capítulo 6 do livro que é o papel do substantivo. Mas tem tarefinha, gente. A tarefinha de vocês é uma pesquisa. Vocês terão que fazer uma pesquisa para mim, que é adjetivos e suas classificações. Nessa pesquisa, gente, eu quero que vocês apresentem para mim o que é adjetivo, quais são as classificações. As classificações dos adjetivos são bem parecidas com as classificações dos substantivos, tá bom? Quero uma pesquisa bem sucinta, bem enriquecida de argumentos. E aí vocês vão me entregar ela no dia 4/6, quinta-feira, sem falta. Pode me enviar tanto pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Pode tirar dúvidas comigo no WhatsApp ou no meu Instagram ou no meu e-mail. Alguns alunos chegam em mim no Instagram, não tem problema, mas a entrega da tarefa eu quero ou no WhatsApp ou no e-mail. E coloquem nome completo e turma. Galera, tem muitos ainda que não colocam nome e turma pra mim. Então, lembrando que a minha pesquisa sobre adjetivos e suas classificações, que é pra semana que vem, quinta-feira, dia 4. Ok, primeiro ano? Beijão no coração de vocês e tenham uma ótima semana.